A todos, estamos começando mais um programa aqui na nossa live. Estamos fazendo nesta hora, neste momento, neste dia aqui, o nosso culto de oração e estudo da Palavra de Deus. Hoje, dia 1º, já chegamos na segunda metade, vamos falar assim, do ano, e 1º de julho do ano de 2020. Eu espero que, apesar de todo o problema envolvendo a pandemia, eu espero que você esteja firmado nas promessas de Deus, eu espero que você esteja firme na palavra de Deus, nos caminhos do Senhor. E o Senhor Deus tem nos dado, graças a Ele, a oportunidade de usarmos as ferramentas, os veículos de comunicação, em especial as redes sociais, para poder estarmos um pouquinho mais alimentados pela palavra do Senhor. Estamos numa semana muito importante, porque desde segunda-feira estamos trazendo uma série de mensagens devocionais intituladas sobre conversões impactantes da Bíblia. E já falamos sobre 2 importantes homens que se converteram, não é verdade? Falamos sobre Saulo na segunda-feira e ontem falamos sobre Zaqueu também, conversões muito impactantes. Qual será a conversão de amanhã, hein? E sexta-feira e sábado? Então, continue firme aí. Eu espero que o nome de Deus possa ser honrado, glorificado. E você que ainda não tem Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, eu espero que você, de verdade, escute estas mensagens, atente para a realidade do inferno e o quanto Deus lhe ama. Por isso, Ele enviou Jesus Cristo a esse mundo para buscar e salvar você. Tá bom? Obrigado você que está aqui presente, já deixando o seu boa noite. E, acima de tudo, muito atento, não é mesmo? Eu gosto de pessoas assistindo e também observando, atentos a tudo. Esses dias eu dei uma dedada, né? Eu confundi as datas, se eu não me engano, acho que era 29, eu falei 28, eu projetei 28. É isso mesmo, é bom saber que você está atento aí. As nossas transmissões são todas ao vivo, né? Por isso que são lives ao vivo aqui. E quando a gente faz ao vivo, o risco de acontecer algum imprevisto, cometermos algum erro, esse risco ele existe e ele é grande. Mas eu quero que você saiba que nós estamos tentando sempre fazer o melhor para você ser abençoado e para, acima de tudo, o nosso Deus ser honrado e glorificado. Tá? Eu soube que o nosso tio querido, o tio Toninho, ele estará ou estaria hoje assistindo a nossa transmissão. Então eu quero mandar um abraço especial para ele. E depois eu vou querer que a Érica, minha esposa, ela mande também um abraço para a prima dela, né? Como será que chama a prima dela, hein? Eu sei, mas eu vou deixar ela falar só para a prima dela ficar contente, tá? Bom, e também um abraço para todos os irmãos da nossa igreja. Que saudade da Segunda Igreja Batista Independente. Vocês estão comigo aqui no escritório, viu? Me observando aqui os meus estudos e vendo se eu estou estudando direitinho. Vocês estão presentes aqui na nossa transmissão. E presente também na nossa transmissão está a Gabi, minha filhota, e também a minha querida esposa Érica. Daqui a pouco o senhor João vai chegar e louvar a Deus com um cântico. Temos o horário um pouquinho apertado, né? Às quartas-feiras eu ainda dou aula no seminário, então nós tentamos fazer de uma maneira assim, administrando o tempo da melhor maneira possível, tá? Mas temos o importante estudo também da Palavra de Deus. Você se lembra que nós estamos vendo às quartas-feiras? Estamos falando sobre uma avaliação bíblica da vida espiritual. Cada quarta, 3 temas são citados, perguntas estão sendo feitas e a Palavra de Deus está vindo para poder nos ajudar, né, a nesses temas sermos melhores cristãos. Bem, esse culto hoje, nessa noite, nós vamos abrir então, já sem mais, com um louvor, Eu Te Louvarei. Vamos ter boa noite da Gabi e também da dona Érica. Que boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Estão aqui, não é verdade? Vamos louvar a Deus, então. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração.
tocarmos o próximo, eu quero te convidar, se você tem um pedido de oração, já que estamos no nosso culto de oração da quarta-feira, você pode escrever aqui, tá certo? Aqui ao vivo é difícil, pelo menos para mim, estar lendo todos e, né, orando também por todos os pedidos, mas depois eu leio todos os pedidos, e aqueles que estão assistindo o culto, né, a live, também podem, também ao mesmo tempo, olhar ali algum pedido, e também nós queremos, como igreja, né, independente de você ser da segunda igreja batista ou não, nós podemos orar uns pelos outros. Existem já, vi ali de relance, pedidos muito importantes que foram colocados ali, tá bom? Então vamos interceder e ter a liberdade para colocar os pedidos ali. Eu esqueci de pedir para a Érica, então, falar, né, Érica, o nome da sua prima e para quem você vai estar mandando esse beijo aí. Quem que é? Ai, quero mandar um beijo para minha prima Renata, a filha do tio Toninho. Deus te abençoe, viu, Renata? Saudade de você, da tia Gelicina, do tio Toninho. Todos aí, Deus abençoe. Um beijo. A Renata é quase contemporânea sua, né? Vocês são quase ou estou falhando aí na matemática? Nós somos na conta. 6 meses de diferença. Olha que legal. Então, um beijo para a Renata. Já falei do tio, né? É muito gostoso quando nós temos parentes nos assistindo aqui, né? Eu tenho muitas vezes as minhas tias assistindo aqui também. A tia Aldira está sempre com a gente aí. E todos os irmãos, a tia Regina já é da nossa igreja, né? Ela está sempre também aqui presente. Muito gostoso ter os nossos parentes presentes aqui. Nós vamos para mais um cântico aqui. Vamos cantar um corinho. Magnifiquemos ao Senhor. E eu, mais uma vez, chamo você, convido você para que você cante com a gente, tá bom? Aí na sua casa estamos juntos, louvando e cultuando ao Senhor. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Hosana, 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 nosso Rei. Hosana, 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 nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 nosso Rei. Hosana, 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 nosso
Rei. Amém. Então, encerramos aqui os cânticos congregacionais, vamos dizer assim, né? E vamos ter agora o Sr. João chegando, e ele vai louvar a Deus com um cântico para nós. A gente também vai fazer contato com o irmão Ronaldo, que traz para nós a leitura de um texto bíblico, né? Mas antes vamos ter o Sr. João louvando a Deus com um cântico para nós, e vai ser uma bênção, mais uma vez, não é verdade? Vamos continuar orando pelo nosso país, irmãos. A situação, ela é extremamente grave na nossa nação. Essa é a grande realidade. E os cristãos precisam ter consciência disso, mas não com desespero, certo? A Bíblia nos ensina a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Mas a conscientização de que a situação é grave, ela faz ou ela nos leva a orar e realmente buscarmos a presença de Deus. Então vamos orar. Nós estamos num culto de oração, não é verdade? Estudo, mas de oração. Vamos orar. Quando a gente vê uma situação como essa, quais seriam, assim, os motivos de oração? Né? Nós temos que orar com inteligência. Quais seriam os motivos de oração? Irmãos, em primeiro lugar, nós temos que orar pelos nossos governantes, não é mesmo? A gente percebe, assim, muita guerra política aproveitadora diante desse contexto de pandemia. Nós temos que orar pelos nossos governantes para que possa ser vistas as prioridades da nossa nação nesse momento, né? Então vamos orar por eles. Também nós temos que orar como cristãos para que todo o plano de Deus se cumpra, porque Deus, ele está no seu trono. E se ele está permitindo tudo isso que está acontecendo, com certeza é para que homens incrédulos, homens que ainda não têm Cristo como Salvador, possam entender o amor de Deus e ir e olhar um pouco para Deus. Sabe, quando o mundo está sem problemas, as pessoas se esquecem de Deus. Ninguém quer saber de Deus, cada um quer saber de viver a sua vida. Agora, quando a pessoa está passando por uma preocupação, uma prova, eles se aproximam do Senhor. Sabe qual que é os dois maiores exemplos de que o que eu estou falando é verdade? O ministério evangelístico, quais são os lugares que eles têm mais sucesso, vamos dizer assim, né? Hospitais. Por quê? Porque a pessoa, ela está passando um momento delicado, não é mesmo? E também os presídios. Por quê? Porque também ali o preso vê todos os seus erros que tem cometido e ele procura, né? Muitos deles procuram olhar para o Senhor com outros olhos. Agora, aquele que não está nem acamado e nem encarcerado, ele está com a sua vida livre e ele se esquece, na maioria das vezes ele se esquece de Deus. Então vamos entender que Deus está permitindo, porque ele está querendo chamar a atenção do homem, não é mesmo? Então que a vontade de Deus possa se cumprir. Vamos orar pelo nosso país, pela nossa nação, para que muitas pessoas realmente se convertam ao Senhor Jesus Cristo. E também, só concluindo, um outro pedido importante nós devemos orar para que as nossas igrejas, os crentes, né, o povo de Deus possa estar vivendo mais perto do seu Senhor. A igreja ela tem sido muito fria nas últimas décadas, né? E até alguns países, como o próprio Estados Unidos, que foram países assim de alicerce missionário, países referência, né? Um país referência como amor a Deus, a palavra de Deus, são países que estão em verdadeiras, ou é um país que está em verdadeira decadência espiritual. Só estou citando os Estados Unidos como um exemplo, irmãos, todo mundo sabe disso. Mas a Europa, ela está vivendo, por exemplo, um caos, né, espiritual. Os países europeus, a maioria deles, principalmente os de primeiro mundo, eles não querem saber de nada de Deus. Então, a epidemia, né, chamada coronavírus, ela não é nada perto da epidemia chamada pecado, que tem afrontado muitas nações. Vamos orar, realmente vamos orar para que Deus possa estar trazendo também a igreja, sua igreja, para o lugar certo. Se você aí é um crente em Jesus Cristo, ore também para que Deus lhe mostre aonde você precisa e pode melhorar. Bem,
nós vamos ter o Sr. João cantando o cântico e depois o Ronaldo participa ainda antes do estudo, tá? O irmão Ronaldo, muito querido, nosso dirigente de oração das nossas quartas-feiras, tá? Vamos lá? Aqui, Sr. João e a Gabizinha, sua neta, tocando, né? Boa noite, Sr. João. Boa noite, igreja. Amém. Eu sou fraco, sem vigor. Seja Jesus meu Salvador. Tira todo o meu temor. Ao teu lado, Jesus, quero andar. Em Jesus eu tenho paz. Vida eterna, gozo e luz. Só Jesus me satisfaz. Que prazer andar com meu Jesus. Ao teu lado quero andar, sempre mais a te amar. Cada dia quero orar. Seja assim, meu Jesus, seja assim. Neste mundo aterrador, se eu cair, ninguém se importa. Quem está em meu favor? Seja Jesus meu protetor. Quando a vida eu deixar e este corpo se enterrar, minha alma em teu cuidado confiarei, meu Jesus, confiarei. Ao teu lado quero andar, sempre mais a te amar. Cada dia quero orar. Seja assim, meu Jesus, seja assim. Muito bem. Muito obrigado, Sr. João. Amém. Deus abençoe grandemente o senhor, sua saúde, uma grande bênção. Gabi, também obrigado. Deus, querido, Deus abençoe. Tá bom. Então, nós vamos ter, ainda antes do estudo, né, a participação do nosso dirigente de oração. Boa noite, irmão Ronaldo. Boa noite, pastor Wagner. Boa noite aos irmãos. E boa noite a Gabi, dona Érica. E boa noite especial ao seu João. É bom, né, ter o irmão, ouvir o irmão louvar. E tenho orado por ele, viu, seu João? Tenho orado pelo senhor. Sim, amém. Obrigado pelo carinho com ele também. E você, espero que esteja bem, irmão Ronaldo, a família. Como é que estamos ainda nesse período sem a igreja? O que você me fala? Pastor, assim, a gente sente muita falta, né, da igreja, igual, né, de louvar na igreja, né, de cultuar. Mas Deus tem mostrado os caminhos, né, para cada um de nós, né? E cada dia, né, assim, aqui em casa a gente tem se apegado mais na palavra, né, para trazer as meninas, né, eu e a Giovana. Sim. Graças a Deus, Deus tem trabalhado com a gente aqui, graças a Deus. E com certeza com cada irmão, né? Sim, com certeza. Ronaldo, sempre é uma grande alegria ter o irmão aqui com a gente, viu? E eu espero que Deus continue fortalecendo a nossa fé nesse período de isolamento. Estamos ainda impedidos de congregar, todo mundo sabe disso, e ainda também sem uma previsão muito bem definida, né? Porque os números ou as datas, elas mudam de acordo aí com o número de casos que surgem na cidade, né?
Então, Ribeirão Preto possivelmente vai entrar em um período um pouco mais crítico nas próximos dias ou semanas. Importante a gente ficar firme. E eu quero agradecer a Deus porque, pelo menos aqui, através das transmissões, a gente pode ser alimentado pela palavra de Deus, não é verdade? Amém, pastor. É isso mesmo. Graças a Deus, Deus tem falado com cada um de nós, né, todas as noites, né, através das transmissões do Senhor, né? E nós temos que orar assim, né, pastor? Principalmente nesse momento, né, difícil, assim, orar pelos profissionais da saúde, né? Que estão ali na linha de frente, né? Sem dúvida alguma. Inclusive, nós temos irmãos da nossa igreja que trabalham, né, nessa área. E a gente precisa, como a irmã Sandra, né? E a gente precisa interceder por esses queridos para que, acima de tudo, o Senhor Deus possa protegê-los, não é verdade? Protegê-los assim, tá? Amém, pastor. Bom, irmão, eu agradeço sua participação mais uma vez. Deixa um abraço aí, espero que a irmã Giovana, as meninas todas estejam bem. Qual é o texto bíblico que você separou para nós hoje? Estaria lendo na igreja se nós estivéssemos lá. Pastor, separei o capítulo, Salmos, capítulo 9, e o versículo é o de número 10. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Amém. Que texto Amém. Maravilhoso. Em qual que é a referência? Salmos? Salmos, capítulo 9, e o versículo é o de número 10. Salmos, capítulo 9, versículo 10. Pode ler de novo, mais uma vez? Pode ser, pastor. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Amém. O Senhor, então, não nos desampara, né? Amém, Quando nós buscamos a Deus é Ele. maravilhoso. Deus é maravilhoso. Amém, pastor. Bom, Ronaldo, continue contando com a gente, com as nossas orações, se Muito precisar, obrigado, pastor. viu? Assim, esse recado eu também envio a toda a igreja. Acho que nenhuma ovelha vai entender o que passa no coração de um pastor no momento de pandemia, sem poder visitar, sem poder congregar, sem poder pastorear como de costume, né? Então, estamos bem tristes por isso, mas entendemos, e gostaria de dizer isso a todos, né? Entendemos que o nosso pastor, o sumo pastor das nossas almas, que é o Senhor Jesus, ele está bem perto de nós. E o isolamento não faz com que ele deixe de nos pastorear, né? Nada, diz a Bíblia, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Então, nem a vida nem a morte, inclusive, a Bíblia diz. Então, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Então, por mais que a igreja esteja sofrendo, e os ministérios, e aqueles que têm os seus cargos, né, os seus ofícios, como os pastores, os diáconos, etc., por mais que a igreja esteja um tanto quanto inoperante, né, por conta da pandemia e do isolamento, Jesus Cristo, ele não está preso. Nós temos que entender isso. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ele não está isolado, ele não está impedido de abençoar o seu povo e os seus salvos, né? Os redimidos por ele. Então vamos nos fortalecer nele. Amém, irmão Ronaldo? Amém. A cada dia, pastor, temos sim que fortalecer. Mas deixar para o Senhor, né, sempre aquela palavra de incentivo, né? Aqui eu acho que creio que cada irmão, né, da nossa igreja, né, e cada irmão que tem acompanhado as transmissões, né, durante as noites, né, tem orado pelo Senhor, né, assim, pedindo sabedoria, né, porque o Senhor tem sido uma grande bênção na vida de cada um de nós. Amém. Eu agradeço o apoio, viu? E enquanto Deus nos der vida, saúde, sabedoria, nós vamos continuar aqui transmitindo a palavra de Deus nesse período para ajudar os amados que nós tanto amamos, não é verdade? Amém, E todos os queridos. Obrigado pelo carinho, a consideração, as expressões de gratidão. Amém, pastor. Pode falar sempre com a gente. Vamos continuar firme. Não esqueça que você está precisando fazer uns lanches para nós, viu? Para a gente... Não, está anotado na minha caderneta, pastor. Assim que
oportunidade aqui, eu Isso. vou fazer. Ó, Ronaldo, se você vê que a pandemia está demorando muito, faz os lanches e manda entregar. Pode deixar. Não precisa ficar esperando, tá? Pode deixar que eu entrego pessoalmente. Ó, Ronaldo, é bom brincar um pouco. Vamos para o estudo. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Obrigado mais uma vez, viu, pela oportunidade de estar participando. Eu- Deus abençoe a cada irmão aí. Deus abençoe o Senhor essa noite. Eu que agradeço. Um abraço à família. Até lá. Amém. Com certeza. Amém. Irmãos, estão muito bom, né? A gente brinca assim um pouquinho com o irmão Ronaldo. Algumas vezes que a gente tem comunhão com ele, ele faz uns lanches deliciosos, né? Então a gente fica cobrando quem mandou, né? Ficar fazendo lanche para a gente comer, né? Mas que saudade de todos os irmãos, todos os queridos, a nossa igreja, para quem não é da Segunda Igreja Batista Independente, nossa igreja é uma igreja de um povo muito simples, mas muito amoroso, muito especial. E é por isso que a gente sente tanta falta, não é mesmo? Da comunhão. Vamos ao estudo da palavra de Deus. Mais uma vez eu digo, deixe o seu pedido de oração ali e vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 139. Salmo de número 139, versículo 23. Diz a palavra de Deus: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Hoje à noite, então, nós vamos estar dando continuidade à nossa série de estudos sobre isso. Esse é o nosso título aqui. Uma avaliação bíblica da vida espiritual. Então, nós vamos agora, exatamente agora, falar sobre isso. Oremos. Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nos ajude a estarmos dentro da palavra e transmitindo única e exclusivamente a palavra de Deus. Ajude-nos a sermos ouvintes e praticantes. Perdoe os nossos pecados, ó Pai. E oramos pelos pedidos de oração colocados aqui, que o Senhor possa estar abençoando todos eles conforme cada necessidade. E também oramos pelo nosso país, a nossa nação e o nosso mundo, ó Pai. Entendemos que Jesus Cristo em breve vai voltar e buscar a sua igreja, Senhor. Então ajude os crentes a dar um bom testemunho até que Jesus Cristo volte. E também ajude, ó Pai, para que aqueles que ainda não aceitaram Cristo como Salvador possam se converter antes que seja tarde demais. É a minha oração, ó Pai, em nome de Jesus. Obrigado, ó Pai, por poder estar aqui. Amém e amém. Muito bem. Eu até acabei de ler um recado ali do irmão José Bonifácio, que a transmissão está travando um pouco, né? Deixe-nos saber a qualidade da transmissão também, como que está, para que a gente possa estar acompanhando e melhorando a cada dia, tá bom? Vamos lá. Uma avaliação bíblica da vida espiritual. Já vimos alguns importantes temas, recapitulando rapidamente. Nós já falamos sobre estes aqui. Falamos sobre perdão, prioridades e evangelismo. E falamos também sobre esses três: amor, dinheiro e tempo. Que nota, na avaliação bíblica, que nota você tirou nesses 6 pontos aqui que nós falamos nas quartas passadas? Os outros pontos ainda. Falamos sobre mordomia, santificação e negócios. E também falamos sobre atitudes, agradecimento e objetivos. Que avaliação, ou nessa avaliação, que nota será que também nós tiramos? Que nota Deus nos dá? Bem, irmãos, boa noite. Boa noite mais uma vez, né? Estamos tentando aqui ver se a qualidade da transmissão ela fica boa como das outras vezes, né? Temos usado aqui a internet e não tem acontecido, pelo menos de uma maneira frequente, o que está acontecendo hoje aqui, tá? Então eu preciso aí de um retorno seu, exatamente agora, nesse segundo momento aqui da transmissão. Eu preciso de um retorno seu para saber se estamos com uma boa transmissão ou se ainda está travando. Se estiver travando, nós não vamos poder continuar porque fica inapropriada a transmissão desta maneira assim. O irmão Lídio, até a dona Érica, eu só preciso de um retorno de vocês aí, dos amados, dos queridos, para saber, pastor, pode continuar, agora melhorou, senão, infelizmente, nós vamos precisar assim encerrar e identificar, né, o problema e ver
que é que realmente está acontecendo, pelo menos hoje, para amanhã não termos esse problema. Bem, nós estamos falando sobre os assuntos relacionados à avaliação da nossa vida espiritual. E semana passada, nós falamos sobre língua, louvor e sinceridade, tá certo? Então, vamos assim, hoje, ver, os pontos, né, que Deus, ele quer falar conosco, tá? Obrigado, viu, pelo retorno, a irmã Maria, duas irmãs, irmã Maria ali, né, José, a irmã Selma, a Érica, o irmão Lídio, obrigado pelo retorno. Então, vamos lá. Vou tentar, assim, acelerar um pouco por conta do tempo e ver aonde é que a gente pode, pelo menos, concluir hoje, certo? Primeiro assunto hoje é sobre pureza. Eu estava falando sobre pureza. A Bíblia diz, mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém entre os santos. Então, a expressão ali entre os santos, ela se refere entre os crentes. E a Bíblia ali nos fala, não é? Toda a impureza. Toda. E é interessante porque o texto bíblico nos fala, nem ainda se nomeie. Então, a santidade na questão moral aqui, né, essa impureza relacionada ali dentro do contexto que está sendo mencionado, até mesmo o falar, ser imoral em brincadeira, também Deus ele encara isso como um pecado grave entre os santos, entre os crentes. E antes da gente ter o problema com o travamento ali, né, ou pelo menos durante a transmissão anterior, eu falei sobre 3 perguntas que precisam ser feitas nessa área. A primeira é essa, né? Como são os nossos pensamentos? Porque a impureza, ela não começa nas ações, mas a impureza, ela começa no interior, ela começa na mente. E quantas vezes as pessoas, elas se permitem, né, alimentar as suas mentes, o seu coração com realmente a imundícia da imoralidade do mundo jogando dentro das suas mentes. Eu estava, como eu disse, falando anteriormente, como o mundo hoje ele é impuro. Você pega as escolas há 30 anos atrás, não é a mesma coisa hoje. Você pega as músicas há 30 anos atrás, hoje elas são diferentes. Você pega os programas de televisão, por exemplo, hoje são diferentes. A vestimenta do passado, hoje ela é diferente. Tudo isso vai minando o pensamento das pessoas e eles vão se tornando cada vez mais impuros. O entretenimento também. O que você permite entrar na sua casa? Nas séries que você assiste, os filmes que você assiste até quando vai ao cinema, ou mesmo dentro de casa, não é mesmo? Os jogos, por incrível que pareça, também as plataformas de jogos, elas hoje são muito sofisticadas, é um entretenimento com muita tecnologia, e Satanás, o inimigo, ele entrou com um armamento pesado também nessa área de entretenimento. E por incrível que pareça, muitos crentes não veem problema nenhum em assistir determinadas coisas, em ouvir determinadas coisas e em jogar determinadas coisas. É uma pena. Mas a verdade é que a maioria dos cristãos, eles perderam a sensibilidade ao pecado. Eles perderam, eles estão achando que as coisas são normais. E eles não entendem que tudo isso vai tirando a pureza do cérebro, a pureza do coração. A Bíblia diz tudo isso, versículo anterior, né? Nem mencione, quanto mais assistir ou praticar, não convém aos santos. E a última pergunta é qual? E as amizades e os relacionamentos? Você percebe que muitas vezes também a gente permite em conversas, em mesinhas de aniversário, em pessoas que visitam a nossa casa, em relacionamentos e conversas com gente dentro do ambiente de trabalho, faculdade, a gente permite também que os nossos ouvidos e os nossos próprios lábios participem de conversas impuras. A Bíblia então nos fala, Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, nisso pensai. Então a Bíblia realmente nos ensina, pense em coisas puras, pense em coisas amáveis, pense em coisas boas. Guarde esse versículo, marque ele na sua Bíblia, por favor,
Por favor, você pai, você mãe, você jovem, por favor, abra sua Bíblia agora, marque esse texto, escreva ele em algum lugar na sua casa, no seu quarto. Quanto ao mais, irmãos, é um texto para crente. Então isso a gente não pede de gente incrédula, gente do mundo. É texto de crente. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, nisto pensai. Eu chamo a sua atenção para um cântico muito bonito do cantor cristão. Eu peguei o coro dele. Não sei se você conhece. Olha lá. Não consentir que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Ó, não temer, nunca ceder. Em teus apertos te lembra que Cristo é teu protetor. O que de certa forma a letra desse cântico diz, né? Não consentir. Não consentir significa o quê? Não aceite, não admita que alguma coisa atrapalhe a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com o Senhor, a sua santidade, a sua consagração. Não consentir. É você que tem que realmente ter esta convicção. É você que tem que querer esta consagração. Deus nos ajude, não é verdade? Então, o primeiro assunto hoje foi pureza. Segundo assunto, correndo aqui um pouco agora. Segundo assunto, assiduidade. Olha, é difícil achar alguém que fale sobre isso, né? Ser assíduo é ser alguém pontual. A Bíblia diz, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Hebreus 10, 25. Assiduidade. 3 perguntas importantes sobre ser pontual, né? E claro que quando a gente fala ser pontual, ser assíduo não é só o relógio, você está na hora certa, no lugar certo, ser pontual e estar ali cumprindo com a sua obrigação. Nós temos que ser assíduos também na nossa disciplina, sermos assíduos nos nossos compromissos. Diante disso, 3 perguntas. A primeira, você é comprometido com a sua igreja? Você é pontual com a sua igreja? Eu creio que esse momento de isolamento ou vai fazer com que crentes estejam ou fiquem pior do que já eram, ou vai fazer com que alguns mudem drasticamente e se tornem os melhores crentes que jamais foram, comprometidos com a sua igreja. Você vai decidir para que caminho você vai andar. Sobre a assiduidade, eu pergunto, é participativo nos cultos? Porque sabe qual que é a verdade? Eu sou pastor e posso falar com autoridade. Sabe qual que é a verdade? Deus não quer só que você esteja presente no culto. Irmãos, estar presente, a gente está até na empresa. Estar presente, você está até no futebol durante a semana. Estar presente, você está até na faculdade. Quando se trata de igreja, você não apenas vai até o lugar, você participa. Culto é um serviço que prestamos ao Senhor. Infelizmente, muitas e muitas vezes, nós vemos pessoas que estão na igreja, mas a sua assiduidade ela é muito comprometida, né? Porque parece que estão lá, mas não estão lá. A cabeça, as ações, o semblante, as atitudes mostram que a impressão que dá é que preferiam estar em outro lugar. Com certeza Deus não quer apenas que você vá, mas Deus quer que você participe realmente. E a última pergunta sobre a assiduidade é essa. Você é assíduo em casa com o seu Deus? Porque a igreja somos nós, a igreja não é um templo. Então não adianta também você não perder um culto, você chegar lá, ser um crente bonito, você louva, você adora, você dirige a música, você prega, você toca um violão, você trabalha na portaria, é tão responsável nessas áreas, sendo que em casa você não é nem 1% do crente que você é lá. Você e eu, nós precisamos ser assíduos, enfim, nós precisamos ser crentes verdadeiros em todos os lugares. Deus nos ajude. Qual nota nós tiraríamos no assunto assiduidade? Só existe 2 dias do ano em que não se pode fazer nada. Você sabia disso? Só existem 2 dias, o ontem e o amanhã.
Essa frase, de certa forma, quer dizer assim que aquilo que você precisa fazer para Deus, você precisa fazer agora. Nós precisamos fazer hoje. Então, que o Senhor Deus nos ajude. Faça o seu melhor para o Senhor hoje, sendo assíduo, como um crente realmente que está aplicando o seu cartão. E hoje, fazendo o seu melhor para Deus. Timóteo e a sua família eram um exemplo de assiduidade, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também habita em ti. A casa de Timóteo não era uma casa de crentes de igreja, mas a casa de Timóteo era uma casa de crentes em todos os lugares. Amém? Por isso que ele foi um tão bom pastor. Amém. Deus nos ajude. Terceiro e último lugar, falamos sobre pureza, falamos sobre assiduidade, fidelidade. Terceiro e último lugar, agora nós vamos falar sobre testemunho. A Bíblia nos diz em Mateus 5:13, vós sois o sal da terra, vós sois o quê? A luz do mundo. Olha lá, né? Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão lançar fora. Esse texto ele é impressionante porque ele tem os extremos, né? Porque diz, se o sal for insípido, como ele vai salgar? E ele não presta, quer dizer, ou o sal vai causar um efeito muito bom, ou um efeito muito ruim. Testemunho é isso. É causar o efeito bom. É realmente ser sal. O sal não pode ser insípido, ele tem que realmente dar o seu sabor. Diante disso, nós vamos a 3 importantes perguntas na área de testemunho. Eu espero que você fique comigo. Nós hoje estamos esticando um pouquinho mais por conta do problema do travamento. Mas eu vou terminar nesse terceiro ponto. Testemunho. A primeira pergunta sobre testemunho. A primeira pergunta é essa. Que nota nós vamos tirar, hein? Existe algo que hoje manche o seu testemunho? Olha, esta pergunta ela é muito relevante. Porque com certeza nós sabemos aquilo que mancha testemunho. Você, crente, sabe aquilo que é um agravante. Existe algo que mancha? E agregado a essa pergunta, a verdade é, eu estou preocupado com essa mancha? Estou realmente tentando o mais rápido possível fazer algo para que esta mancha seja tirada? Porque não é o meu nome que está sendo manchado, mas se eu sou um cristão, um crente, é o nome de Cristo que está sendo manchado. A outra pergunta também está agregada. Eu tento mudar, então, o meu testemunho? Já que existe algo que está manchando, e este algo pode ser algo que está me acompanhando há anos, este algo pode ser algo que eu fiz hoje cedo. Eu estou tentando mudar esse testemunho ruim, tirar esta mancha, consertar alguma coisa. Lembra sobre quem eu preguei ontem à noite? Quando Zaqueu se converteu, ele chegou a Jesus Cristo e falou, Senhor, se eu tenho prejudicado, se eu tenho causado prejuízo a alguém, eu estou disposto a restituir. Olha a prova da conversão dele. Ele já estava disposto a consertar. E ser crente ou cristão genuíno, verdadeiro, é isso. É a pessoa estar consciente de manchas que existem e ele está realmente decidido. Que depender de mim, eu vou mudar o meu testemunho. De ruim para melhor. De algo que não está legal para algo que vai ser uma bênção. Se depender de mim, eu vou fazer. É claro que existem coisas que às vezes a gente não consegue mudar. O pecado ele é cruel, às vezes ele deixa manchas que ficam ali, né? E nós temos que conviver um pouquinho com ela. Mas existem coisas que dependem da pessoa. Existem áreas que nós podemos consertar. Existem pessoas que nós podemos pedir perdão. Existem dívidas que podem ser pagas. Existem situações que nós podemos resolver para a honra e a glória de Deus e com a ajuda do Senhor. E a terceira e última pergunta sobre testemunho. Eu tento construir um testemunho. Porque, sabe, uma coisa importante também é essa. Às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente fala, puxa, eu estou com o meu testemunho bonitinho, né? Está tudo certinho.
E a gente se conforma com aquele testemunho, mas é um testemunho tão pequenininho, é uma coisa quase que não pode ser vista, é uma luzinha muito fraca. E nós nos contentamos em não construir um testemunho maior. Um testemunho maior. Meu amado, se podemos brilhar para Cristo, realmente eu te pergunto, o que você prefere? Ser uma velhinha pequenininha ou ser um holofote? E que este brilho seja para a glória de Deus. O que realmente nós preferimos ser? Sabe, uma coisa que nós temos observado é que crentes não estão preocupados em construir, em levantar um testemunho maior. Eles estão satisfeitos com o testemunho que eles têm tido. Eles ficam realmente naquela mesmice, desculpa a expressão, naquela pequenez, naquela coisa quase que não pode ser vista. E não é esta a vontade de Deus. Deus realmente quer luzes que brilhem, luzes que estejam clareando no meio deste mundo que tem tantas trevas. Você está tentando construir um testemunho? Um testemunho que realmente dá honra e glória a Deus? Está preocupado em ser para a glória do Senhor mais do que tem sido? Deus nos ajude. David Otis Fuller disse: se você fosse preso por ser um cristão, teria provas suficientes para condená-lo? É verdade. Boa pergunta, né? Se você fosse preso por ser um cristão, quais seriam as provas que seriam apresentadas para a minha condenação? Termino esse terceiro ponto com uma passagem bíblica de 2 Reis 4:9, sobre Eliseu. E ela disse ao seu marido: olha o testemunho desse homem, olha a luz dele como brilhava. Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Esse é o testemunho que brilha. É um testemunho de que quando nós estamos passando, as pessoas observam e falam: este é homem de Deus. Esta é mulher de Deus. Este é jovem de Deus. Este é pastor de Deus. Este é diácono de Deus. Este é marido de Deus. Essa é esposa de Deus. Esse é o testemunho de uma luz que realmente brilha e brilha muito. Quando aqueles perto de nós, eles olham e observam e dizem: eu tenho observado, aqui é homem de Deus. Essa pessoa é de Deus. Amém por isso. Deus nos ajude. Que nota nós vamos tirar nestes 3 assuntos de hoje? Você guardou eles? Testemunho, assiduidade e pureza. Se o Senhor Deus, que é o nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo, pegasse então uma folha e fosse avaliar-nos nessas 3 áreas, que nota nós tiraríamos em testemunho, assiduidade e pureza? Vamos pensar nisso. Pai, obrigado por esta noite, por poder começar a transmissão sem os problemas do travamento. Toda a glória seja dada a Ti pela Tua palavra e nos ajude a mudarmos, ó Pai, para sermos melhores cristãos, brilhando a luz de Cristo, sendo mais assíduos também como igreja, ó Pai. Então nos ajude com o nosso testemunho e também, Senhor, com a nossa pureza. Perdoe os nossos pecados, aumente a nossa fé e que a Tua palavra não volte vazia em cada coração. Em nome de Jesus, amém. Termino então a nossa transmissão hoje convidando você, hein? Lembrando você que amanhã, às 8 horas, às 20 horas, mais um devocional na série de conferências devocionais intitulada Conversões Impactantes. E agora eu termino agradecendo todos que participaram. Desculpe pelos problemas do travamento, mas obrigado por você ser fiel e estar aqui. Termino agora com a nossa divisa que diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.